ouvintes, nós vamos continuar aqui falando sobre um outro assunto muito sério para que as pessoas fiquem informadas. Vejam bem, hoje nós vamos falar a respeito dos enviados de Cristo. A pergunta o tema é: a quem foi enviado para pregar e batizar? Quem Jesus enviou para pregar e batizar as pessoas? Que hoje, cada igreja, todo mundo quer ter autoridade para isso. Todo ministro de todas as igrejas acham que eles têm autoridade para pregar e batizar em nome de Jesus. Mas a pergunta é: quem foi os únicos que foram enviados por Cristo para pregar e batizar? De acordo com essa pergunta que eu estou fazendo, veja bem, nós encontramos a resposta em Mateus capítulo 28, versículo 19. Cristo não enviou nenhuma adventista para pregar para ninguém, nem batista, nem muito menos católico. Nenhum membro, nenhum líder dessas igrejas de hoje tem autoridade de usar a Bíblia para advogar o direito de ministro enviado por Cristo. Por que não? Porque Cristo enviou foi os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que ele escolheu. Veja bem, de acordo com Mateus capítulo 28, 19, a ordem de Cristo que ele deu para pregar, ensinar e batizar foi apenas para os seus discípulos. Hoje, a palavra discípulo de Cristo é até criticada e zombada por muitos religiosos que nem mesmo conhecem quem são os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui no capítulo 28, versículo 19, Cristo disse, veja bem, da seguinte forma, portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está vendo? Cristo falou com quem? Falou com algum batista? Falou com algum adventista? Com algum chamado testemunho de Jeová? Falou com algum desses religiosos de hoje? Nunca. Primeiro porque essas igrejas surgiram muito depois. E Cristo deu uma ordem para os seus discípulos. Portanto, o que nós encontramos na Bíblia, no trabalho que os apóstolos faziam, que os enviados de Cristo faziam, eles não encontravam, quando pregavam, eles não encontravam nenhum batista, assembleiano ou adventista, não fazia membro para nenhuma dessas igrejas denominacionais. Por quê? Eles tinham uma ordem de fazer discípulos de pessoas de todas as nações. Mas de quem? Discípulo de quem? De acordo com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, Cristo falou aos judeus, veja bem, foram os primeiros convidados para o reino de Deus, foram os judeus. Tempo de Cristo, nós de outras nações não tínhamos direito de ouvir a mensagem divina, até que depois a porta da graça abriu para as pessoas das nações gentias. Mas Cristo dizia aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja bem, as pessoas teriam que ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma mulher, quando era uma mulher era considerada uma discípula, uma seguidora de Cristo era uma discípula, nada mais, nada de batista, assembleiano, católico, adventista, nada disso. Portanto, veja bem, olha, Jesus, ele deu nome aos seus seguidores, de discípulo. E uma mulher era uma discípula. De acordo com Atos capítulo 9, versículo 36, declara: havia uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Doca. Portanto, ela era uma discípula de Cristo. Ela não era uma católica, ela não era uma batista, ela não era uma adventista, ela não era uma testemunha de Jeová. Nada disso. Agora, em relação a ser testemunha, o nome que Cristo chamou seus seguidores
Não foi testemunho de Jeová. Vejam bem que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra de seu Pai, assim que ele ressuscitou. De acordo com Mateus 28 e 18, ele disse: me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ele teve o poder de ensinar o que ele quis, porque ele foi enviado por seu Pai. E de acordo com Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus falou aos seus seguidores: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, hoje ficam muitos aí querendo defender o nome de testemunho de Jeová, implantando apenas uma filosofia na cabeça das pessoas, pegando um pedacinho da Bíblia e colocando na sua doutrina, e no fundo mesmo estão apenas negando a Cristo. Portanto, os únicos que Cristo enviou como seus mensageiros para pregar o Evangelho e batizar as pessoas foram apenas os seus discípulos, ninguém mais. Ao decorrer do trabalho dos apóstolos, nós encontramos que eles, no seu trabalho, encontravam os discípulos de Jesus Cristo. No livro de Atos, veja bem, no livro de Atos, nós encontramos muitos textos que mostram que era apenas os discípulos de Cristo que havia, mas não é apenas discípulo. Hoje tem uma boa igreja que põe uma placa lá, discípulo. Isso não interessa. O que interessa é, se estiver permanecendo na obediência da palavra de Deus, tem o direito de ser discípulo, mas de Cristo. Não usar apenas um nome isolado para fazer uma tradição religiosa, igual muitos ficam por aí, colocam uma placa na parede, põe o nome de discípulo, mas não está obedecendo nada. Tem que permanecer na obediência da palavra de Deus para ser discípulo de Cristo. Portanto, de acordo com Atos, capítulo 6, versículo 1, veja bem, aqui no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1, declara que aumentava o número dos discípulos. Olha aqui, declara o seguinte, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então veja bem, houve um crescimento no número dos discípulos. Essa linguagem que hoje a maioria das pessoas não compreende. Por quê? Porque os anticristos que inventaram essas igrejas colocaram filosofia na cabeça das pessoas, e hoje as pessoas estão tudo com a cabeça cheia de argumentos humanos, tradições criadas pelos seus líderes religiosos. Portanto, aqui no mesmo capítulo 6, versículo 7 de Atos, declara, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava muito o número dos discípulos. Está vendo? Agora veja bem, no capítulo 9 de Atos, ainda continua falando sobre os discípulos, que foram os únicos que foram enviados por Cristo como seus enviados, seus mensageiros, para pregar e ensinar e batizar as pessoas. Aqui, no capítulo 9 de Atos, declara, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então veja bem, aqui está falando sobre os discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor. De acordo com Atos, também, capítulo 9, veja bem, versículo 25, aí ainda repete a mesma coisa. Veja, declara o seguinte, versículo 25, do capítulo 9 de Atos. Diz o seguinte, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Aqui mostra que os irmãos de Paulo eram os discípulos, não era batista. Paulo também não seguia uma igreja. Eles seguiram um caminho que chama Caminho Santo, de acordo com Atos capítulo 24, versículo 14. Mas só que ele acreditava na lei e nos ensinos dos profetas. Não é conforme esses religiosos de hoje que estão querendo defender o caminho, né?
a mensagem para a igreja do caminho antigo, mas só que eles são contra a lei de Deus. Veja bem, Paulo deixou bem claro, ele diz que nós devemos ser imitador dele como ele era de Cristo. Então veja bem, capítulo 24, aqui, o versículo 14, o apóstolo Paulo deixou bem claro, olha, mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamo seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Muito diferente desse do caminho antigo, que estão colocando vídeos e mais vídeo aí, para enganar as pessoas, porque se apegam no caminho antigo, mas não se apegam nas normas do caminho antigo. E a Bíblia diz que o caminho é alto, o caminho é alto. Então, haveria um caminho, um alto caminho, diz a Bíblia, que se chama caminho santo, que está lá em Isaías capítulo 35, versículo 8 e 9. Haveria um alto caminho. Então, para ser um alto caminho, é preciso que as pessoas acatem as normas do caminho e obedeçam a palavra de Deus. É isso que significa ser um alto caminho. E esse caminho é Cristo. Está lá em João 14, versículo 6. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós hoje vemos que tem até igrejas que querem ficar no lugar de Cristo, como é o caso da Congregação de São no Brasil, que diz que o caminho é lá. Eu vejo alguns adeptos deles falar que lá que é o caminho, lá que é a porta. Se a pessoa não passar pela porta da Congregação de São no Brasil, isso é uma mentira. Esses religiosos, falsos enganadores, estão apenas iludindo as pessoas à custa da mentira, porque fizeram a cabeça deles com argumentos humanos, que nem eles mesmos sabem o que estão falando. Portanto, os únicos que Cristo enviou como seus seguidores, ou como seus enviados, que tinham autoridade para pregar e batizar as pessoas, e ensinar, eram somente seus discípulos. Hoje nós vemos um grande número de igrejas aí, todo mundo quer ter o direito de pregar e diz que está fazendo discípulos para Cristo, mas ao mesmo tempo não é nada, porque eles estão fazendo a Batista Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, fazendo Adventista, fazendo Testemunho de Jeová, fazendo não sei o que mais lá. Quer dizer, argumentos que não têm um pingo de fundamento com a palavra de Deus. Além disso, de acordo com 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo para advertir as pessoas para que ninguém ensinasse outra doutrina. Mas hoje cada igreja tem sua doutrina específica. Por quê? Porque, de acordo com 1 João capítulo 2, versículos 18 a 24, saíram da igreja primitiva. Paulo, o apóstolo João diz, saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, eles tinham ficado conosco. Mas como saíram para mostrar que não são dos nossos. Portanto, toda a igreja registrada em cartório, que funciona com um letreiro na parede, uma placa, se pode saber que é obra dos anticristos, que saíram da igreja primitiva. Porque a igreja dos apóstolos não tinha placa na parede. A igreja não pode ser um prédio, né? Um edifício de 4 paredes. No entanto, os menos esclarecidos hoje falam que Cristo não fundou igreja nenhuma, porque ele não construiu um prédio lá, né? Um templo. Eu tenho visto pessoas falar essas asneiras todas. Por quê? Porque foram ensinados por um guia cego. E se um cego guiar o outro cego, diz a Bíblia, ambos vão cair numa cova. Portanto, o que Deus está esperando de nós, pedindo para nós, é que nós sejamos os discípulos do seu Filho, que morreu pelos nossos pecados. Jesus é, segundo a Bíblia, segundo Isaías, capítulo 9, versículo 6, Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o Pai da nossa vida eterna. Por quê? Porque Ele morreu pelos nossos pecados. E nós temos que ser seguidor, não de uma igreja, seguidor de Cristo. Ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós temos que atender às suas normas. Porque de acordo com João, capítulo 14, versículo 21, ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Portanto, não adianta as pessoas esconder num título de igreja. Não adianta inventar filosofias mentirosas para iludir as pessoas, porque as horas estão passando e a qualquer hora a morte vem. E as pessoas tombam e morrem quase salvo, né? Quase salvo. A palavra quase salvo significa totalmente perdidos. Por quê?
porque acreditaram na mentira. E Deus mesmo diz que ia enviar o espírito da mentira para esse sistema religioso que só acredita em milagre e argumentos humanos. Está lá, aqui, ó, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Deus ia enviar o espírito do erro para que eles cresçam na mentira. E o espírito do erro está aí. Esses ministros religiosos não passam de um espírito do erro porque estão ensinando mentira para as pessoas. Eles não têm o direito de usar a Bíblia para cobrar dízimo, nem para nada. No entanto, estão aí cada um com a Bíblia na mão, achando que eles são representantes de Deus. E nós estamos falando aqui com autoridade divina para provar que a única